todos nós. Que a paz de Jesus envolva o sentimento de cada um de nós e que possamos buscar no nosso Mestre Jesus a inspiração para o melhor entendimento da lição desta manhã, que será de muito proveito para todos nós. Em nome da casa, o nosso carinho, o nosso respeito a todos que assistem esses estudos dessas abençoadas obras de André Luiz, que é a coleção no plano espiritual, que vem nos desvendar o mundo espiritual, nos alertando e nos dando tanto aprendizado para que a gente possa se melhorar desde já para essa volta para o plano espiritual. E hoje, dando sequência, nós vamos estudar a lição 46 dos livros mensageiros, aprendendo sempre. É o que André Luiz muito bem fez, né? Sempre aprendendo e tendo essa abençoada curiosidade de saber tudo para passar para nós essas benditas lições. E André Luiz começa dizendo nessa lição que, conforme as informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início de uma preleção evangélica, para o início de um comentário, de um discurso evangélico, de uma palestra. Essa palestra, esse comentário, estava a responsabilidade do Sr. Bentes, que ia fazer esse comentário na parte dos desencarnados. Mas, faltando mais de 1 hora para essa reunião, a movimentação espiritual era intensíssima, né? O movimento do plano espiritual, o movimento dos espíritos era muito grande diante dessa, podemos dizer, dessa pequena reunião. E olha o que ele nos traz, né? O trabalho a todo vapor pelos benfeitores espirituais. Reuniu-se ali 35 pessoas, como nós estamos reunidos aqui. São poucas, 35 pessoas. No entanto, em nosso círculo, ele diz, André Luiz, o número passava de 200. Então, olha só, numa reuniãozinha de 35 pessoas, havia mais de 200 espíritos necessitados ali para essa reunião, para aprendizado e tratamento, né? Porque era um número de necessitados, André Luiz coloca aqui. Vale a gente lembrar que quando nós adentramos numa casa espírita, num centro espírita, se nós encontramos um ambiente todo limpo, né, tudo organizado, que alguém fez, algumas pessoas fizeram, há também todo esse preparo do plano espiritual bem antes de nós entrarmos aqui. E não somos nós que devemos tisnar esse ambiente, sujar com os nossos pensamentos, para que nós tenhamos essa noção básica, que há muitos espíritos desencarnados aqui, que vêm em busca de tratamento e de aprendizado. Então vale nós termos o que? Policiar o nosso pensamento quando estamos aqui dentro, numa reunião. Porque isso atrapalha muito, a gente vai ver em lições seguintes que André Luiz nos traz. E ele continua dizendo, porquanto agora a Assembleia tratava acrescida de muitas entidades, formava um séquito como um corredor ali, né, de entidades congregadas, para elas se organizou como uma divisão, como uma fileira ali que parecia construída de maior vigilância. Era o que? Um trabalho intenso de uma preparação. Imagina, se aqui há uma receptividade das pessoas que chegam, imagina o trabalho que estava tendo ali para a disciplina, né, e o comportamento desses espíritos que estavam ali, necessitados, né? Por isso que o trabalho era intenso. E eles buscavam o quê? O socorro espiritual, que também nós fazemos o mesmo, viemos aqui. André Luiz termina esse primeiro parte da lição dizendo assim, a movimentação era enorme, mas o tempo era escasso, então era o pico, né, do trabalho intenso ali, não podia parar um segundo. Não poderia fazer qualquer observação sem movimento ativo. Por quê? Que ele quer dizer, não dava para parar, para ficar observando, para fazer alguma pergunta para Aniceto, porque ali o trabalho era para todos, não tinha tempo para isso, né? Todos os servidores da casa mantinham-se a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Então não dava, né, para ele parar e fazer alguma pergunta, porque havia necessidade do atendimento. Nessa é a nossa primeira etapa da lição,
vale a gente então ter a certeza da proporção de espíritos que estão congregados com nós, os encarnados, nessas reuniões, para a gente estar mais atento a isso, porque essas informações nós já temos, né? André Luiz diz que ele observa na mesa grande número de anotações desses papeizinhos que é colocado aqui para pedido, né, para as pessoas. E ele diz assim, que nesses papéis haviam 40 cooperadores diretos que iam e vinham, trabalhando muito, né, diligenciando, procurando ver o que se tratava ali. Então ele se aproxima desses pedidos, curiosamente buscava examiná-los, cada um deles. Então Aniceto, ele diz assim, olha, temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro espiritual. Aniceto está dizendo assim, eles estão dizendo que estão necessitados de amparo e socorro imediato. São pedido deles, né? Quer dizer, ele não assina que realmente são necessitados, né, Aniceto. Mas recebem agora Vicente, curioso, porque já tinha examinado aqueles papeizinhos, ele pergunta assim, mas André Luiz, mas Aniceto, será que todos eles recebem esses pedidos que estão aí? Mas antes da gente procurar a resposta do Aniceto, vamos lembrar o que Emmanuel nos disse para nós, num do livro da coleção Fonte Viva, numa lição Pedir. Emmanuel nos diz que nós somos pedinchões inveterados, né? Somos pedintes antigos, né? Que a gente gosta de pedir, pede muito. E ele diz assim, que nós pedimos tanto que às vezes o pai acaba nos concedendo, à maneira do filho pródigo. E a gente sabe o que aconteceu naquela parábola, né? De tanto aquele filho insistir, o pai acaba concedendo para ele. Sabia que não ia dar certo, mas se ele ficasse em casa também não ia aprender nada, ia ficar revoltado ali. Ele vai, às vezes nem falou tchau para o pai, e foi, e dissipou todos os seus bens, que era antecipação da sua herança, e diante disso veio o quê? O sofrimento, a dificuldade. E quando aquele sofrimento chegou num grau insuportável, talvez tenha sido a primeira vez que aquele filho, ainda imaturo, parou para refletir sobre a vida, às vezes fazer uma oração. E agora, já com um gesto de humildade, um ato de humildade, ele diz assim, se meu pai dá o bom para os empregados dele comer, o que eu estou fazendo aqui passando fome, que não posso nem comer a comida dos porcos? Amanhã estarei com meu pai. E olha a humildade dele, sei que não sou digno de ser chamado de filho, mas estarei lá como um servo, como um empregado dele. E ele volta. Mas quando ele volta, o pai recebe ele como um filho, né? Recebe ele como uma joia rara perdida e recuperada. E se alegra tanto que faz uma festa. Nessa parábola, esse pai representa Deus para nós. E esse filho somos a maioria. Porque Emmanuel fala que a maioria de nós somos filho pródigo. Esbanjamos essas riquezas. E é as lições que nós estamos estudando. Mas diante da pergunta de Vicente, que ele fala, né? Será que eles podem receber tudo isso? Nessa curiosidade, a resposta do mentor, instrutor espiritual, foi a seguinte, através de um sorriso. Sabe aquele sorriso que fala assim, você já sabe, né? Que não é bem assim. Eu acho que essa resposta de Aniceto é a parte mais importante da lição, que ela vai até quase no final da lição. E é interessante a gente estar atento a essa resposta. Ele começa a dizer assim, recebem o que precisam, não o que pedem. Então é diferente, né? Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto podemos ser úteis nesse particularismo dos seus desejos, dessa cura imediata do corpo. Vamos lembrar de Jesus que quando curava, né? Quando ele passou pela terra, muitos ele curou, mas não curou a todos, porque sabia ele que a doença do corpo físico era uma depuração da alma e se a cura poderia atrapalhar a parte espiritual, como aconteceu
naquele paralítico que desceu pelo telhado, né? Quando Jesus cura, o que ele faz? Ele pega a sua maca, a sua cama e vai embora, mas vai para um lugar que não deveria ter ido. Então ele foi ingrato a essa cura. Então é isso que Aniceto está dizendo, né? Que eles precisam, ele diz, somos forçados a estudar até que ponto devemos fazer isso, né? E ele continua a resposta, olha: outros reclamam orientações diversas, obrigando-nos a equilibrar a cooperação. Tem que analisar caso a caso, né? De modos a não lhe tolher a liberdade individual, a não de impedir, de negar a liberdade. Porque se Deus nos concede o livre-arbítrio como bendita oportunidade, quem somos nós para tirar o livre-arbítrio de alguém, dessa liberdade individual? Então, os espíritos, eles são muito educados, muito éticos, eles não falam não, eles não dizem que é proibido, mas eles falam de uma maneira educativa para não melindrar aqueles espíritos que já estão numa situação não tão boa, né? E ele continua dizendo, olha, a existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. O que é ativo? É sempre estar na atividade e não nos debandarmos. Mas ele diz, aí quase sempre não faltam na escola alunos ociosos, né? Que estão ali, mas não queriam estar. E que perdem tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas de menor esforço. Então a gente muitas vezes busca, através desses pedidos, para nos livrar de qualquer dificuldade. E esses pedidos, geralmente, muitos deles são negados pelo exame minucioso que é feito pelos espíritos benfeitores, né? A gente tem que entender que nada cai do céu para ninguém. Vale tudo do nosso esforço, por mérito do trabalho de cada um de nós, né? O sacrifício é o exercício do amor. Emmanuel tem uma frase que diz assim: amor e sacrifício são as marcas de Deus. Então é necessário, se o corpo físico necessita de um mínimo de exercício para fortalecer, a alma necessita do sacrifício como fortalecimento da alma do espírito. Por isso que facilidade não vai fortalecer ninguém aqui na Terra, em lugar nenhum, né? E ele então continua a resposta aqui, né? Olha, ele diz assim, a solicitação de terapêutica, ou seja, do remédio para a manutenção da saúde física, quando aqueles que se interessam na elevação moral espiritual, é sempre justa, é sempre bem-vinda e atendida, mas no que se concerne, né, a conselhos da vida normal, aos nossos caprichos, muita cautela, há necessidade de muita cautela de nossa parte. Ou seja, mais uma vez ele está dizendo aqui, precisa analisar caso a caso, diante de tantas requisições nossas, diante de tantos pedidos nossos. No meu entender, é a frase mais profunda e importante da lição, essa que Aniceto nos diz. Ele diz assim, olha: o Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O Evangelho não é proibido para ninguém. É um código divino, é um bendito livro que há uma necessidade de nós estudarmos. Estamos sempre atentos a essas lições, que é o que nós estamos fazendo nesta manhã. E esses conhecimentos vêm através do quê? Da ciência. A ciência ajuda, sem dúvida, mas através do quê? Da religião. E será que ela é importante para nós? A doutrina espírita nos ensina que o ensino religioso, em sentido verdadeiro, né? Sentido em sua expressão legítima, pura, é uma necessidade para nós, constituindo a mais elevada e útil de todas as disciplinas, a religião. Louváveis são todas as disciplinas, né? A ciência que cura o corpo, né? A medicina, a engenharia e tudo, porque se não fosse a ciência, a falta de uma vacina poderia virar uma epidemia, uma pandemia
contagiando todo o globo terrestre e aí acabaria até com a raça humana. Então é necessidade. Mas a religião é a primeira e às vezes nós colocamos ela em último plano aqui na Terra. Nesse mesmo livro Mensageiro, Aniceto disse lá na lição 44, olha, que devemos esmagadora percentagem desses padecimentos, desse sofrimento por falta de educação religiosa. Então, a importância da religião não é a religião do sacerdócio ou só daquela falada, mas é da sentida vivenciada de cada um de nós. E diante desses pedidos da cura do corpo, a religião é uma abençoada escola, uma ferramenta, um instrumento divino. E a espiritualidade é uma necessidade para nós. E a religião é o que nos leva à espiritualidade. Então a religião não é uma ferramenta descartável para nós, que usamos quando precisamos e jogamos fora. Porque muitas vezes nós vemos num determinado lugar, numa casa de oração, buscando o tratamento, buscando a cura. E quando recebemos, nós demandamos. Não é descartável, ela é permanente para nós, ela é ativa. A gente não pode nunca. É como a gente em casa precisar fazer um serviço e pegar uma ferramenta. A gente vai lá e pega a ferramenta. E às vezes a gente não acha, vai procurar até achá-la. E quando a gente termina o serviço, o que a gente faz? Joga lá. Por quê? Porque já usamos, não precisamos mais. Então, essa é uma parte assim mais importante da lição, para que nós tenhamos essa consciência do aprendizado da religião. E Aniceto continua as explicações, né? Ele fala assim, ó, vocês podem até colocar obstáculo, né, objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso, de esclarecer determinadas solicitações para os companheiros aqui encarnados, devemos recorrer muitas vezes do silêncio. Então tem certas perguntas que eles acham melhor não responder e que a gente vai adquirir isso pela intuição, não precisa deles vir falar para a gente, né? E ele diz, olha, como recomendar humildade para alguém se esse alguém já fala da humildade, né? Já prega os ensinos da humildade? Como ensinar a paciência para alguém que aconselha o semelhante a ter paciência? Como explicar para alguém que o trabalho é um benefício, se esse alguém já condena os ociosos, né? Quando a gente chama até alguém de vagabundo, se a gente acha, por que nós precisamos então dessas informações? Ele fala assim, isso não é contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes, ou até para os analfabetos, é obra meritória. É uma utilidade, mas repetir esses ensinamentos para quem já conhece, já estão informados, seria menosprezar o nosso tempo, né? E o tempo deles é muito ocupado. Alma alguma, nas diversas religiões, as confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Tem uma utilidade. E quando ele fala assim que não precisa, a gente lembra daquela passagem, né, de Eurípides Barçanufo, e até lembrando que amanhã é aniversário dele, né, de nascimento, 1º de maio. Naquele encontro com Jesus, Jesus estava chorando, não era por aqueles que não praticam o Evangelho, mas era para aqueles que conhecem e não praticam, né? Já tem notícia, mas não fazemos, né? E Vicente agora, né, ele faz essa curiosidade, né, sugere para que, né, olha, no entanto, ousaria lembrar os que formularam semelhantes pedidos levianamente, né, por essa irresponsabilidade, né. Então Aniceto disse, né, mais uma vez sorrindo, olha, mas nós não poderemos copiar esses impulsos. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam da possibilidade desse intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Então essa comunicabilidade não é para curiosidade, é muito séria. Ela tem que ter uma utilidade muito, quando é para o nosso progresso moral e espiritual ou para a maioria de nós, né? A comunicação
vem por necessidade, não por curiosidade. E André Luiz agora pergunta, né? Como corresponder aos pedidos de orientação? E Aniceto responde, olha, raros merece o concurso da nossa elucidação verbal. Na hipótese de se referir aos interesses eternos, na hipótese, sim, de se referir aos interesses eternos do Espírito, quando isso seja possível. Olha, e mesmo quando há interesse, né, dessa melhora espiritual, precisa ver se eles têm essa possibilidade de servir a nós, né? Quando isso é possível, através desse trabalho intenso deles, né? Entretanto, quase sempre é indispensável nada a responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio. Então, muitas vezes é melhor eles não dizerem nada, né? Mesmo porque não temos grande tempo para relembrar irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmo. Então, a gente vê que a gente tem que estar atento mesmo, né, daquilo que nós estamos pedindo, se realmente é necessário. E ele diz assim, olha, muitas entidades desencarnadas gostam, né, estimam o fornecimento desses palpites para diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face de horizontes infinitos da vida eterna, convertendo em meros escravos de mentalidade inferior, ou seja, né, dessa comunicabilidade sem utilidade dos encarnados na Terra. E olha o que ele fala aqui: esquecem que o nosso interesse imediato, Aniceto falando, né? Esquece que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de tudo, aquele a que se refira à espiritualidade superior. Então há uma hierarquia, que eles também trabalham sobre o amparo, a proteção dos espíritos mais elevados e sobre o comando de Jesus. Por isso que eles também estão atentos a esses atendimentos, né? E ele diz assim, que esses nossos irmãos inquietos, que fornecem esses palpites às preguiçosas mentes encarnadas, sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de sua própria conta. Então, a cada um segundo suas obras. Se quer se comunicar, tudo bem, mas depois cada um de nós temos o preço. E Vicente, curioso, o que acontece então? Ele pergunta, né? E Aniceto, então, a resposta dele é uma pergunta: o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Então, alguém que tem uma responsabilidade muito grande e o tempo escasso, se ele pegar esse tempo e começar a brincar, o que vai acontecer com ele? Logicamente vai perder todo esse tempo e deixando de fazer o bem para alguém. E então termina a lição dizendo que nesse quase final dessa reunião evangélica, um dos clínicos espirituais chega até perto de Aniceto para requisitar alguma coisa, né? E então, humildemente, ele cumprimenta ele, apresenta o André e Vicente, e esse clínico espiritual pergunta: vem de nosso lar? E ele, respeitosamente, então, sim, viemos. E ele então pergunta do que se trata, né? Pergunta para ele o que ele estava precisando. E esse espírito então disse assim, ó, a necessidade dele, olha que eles nem acabaram um trabalho nessa reunião e já aparece outro trabalho para se fazer. E esse espírito estava requisitando o seguinte: trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, aguardaremos suas indicações, ou seja, eles vão logo atender também esse caso, né? Então a gente vê mais tarefa e mais trabalho, até mesmo antes de acabar esse trabalho que eles estão fazendo, né? As atividades não param, né?
Nós podemos parar, nós temos livre-arbítrio, mas as atividades não. E como perder tempo diante de tantas necessidades desses espíritos de luz? Então a lição de hoje, ela serve como base para nós, para a gente saber a proporção que acontece nessas reuniões dentro das casas espíritas, da parte dos espíritos encarnados, para a gente ter mais atenção no nosso pensamento, na nossa disciplina. E essa reunião, né, dessa palestra aqui por Bentes, aconteceu na casa da Dona Isabel, provavelmente naquele salãozinho que as lições atrasadas nós ficamos sabendo que o filhinho dela, o Joãozinho, queria alugar por uma loja de imóveis. Mas Dona Isabel, né, torturando o coração de mães, mas usando a razão acima da emoção, sabia da necessidade desse atendimento espiritual nesse salão que funcionava ali junto na casa dela, e tendo essa feliz decisão, né, apesar de ser mãe, de saber a necessidade. E graças a Deus que ela tomou essa decisão, por isso que essas lições chegam até nós como uma bendita oficina do nosso lar. Então a lição é isso, da responsabilidade e dos nossos pedidos, né, para que a gente saiba. E a importância, né, dos papéis que estão aqui anotados, a gente vê, né, o atendimento, havia ali 40 espíritos trabalhando nesses atendimentos papéis. Então vale a pena a gente estar mais atento a isso. Muito obrigado e um bom domingo a todos nós.